E chegou aquela hora de falar de futebol aqui no VTV da gente. Para isso, vamos até o nosso estúdio em Campinas, onde estão o repórter Felipe Pereira e o nosso craque comentarista, jogador de futebol ainda também atualmente, Zenon. Tudo bem aí, meninos? Boa tarde para vocês. Oi, Ivan, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo mais uma vez. Boa tarde, Zenon. Muito boa tarde, Felipe. Aliás, tudo bem, eu queria só bem. colocar mais uma coisa. A Ivan falou aí tanta coisa, jogador de futebol, craque, Sim, não sei o sim. quê. E levemente dourado, eu diria. Levemente dourado. É. Ficou 4 dias em Santos. Ah, sim, aproveitei muito lá Praia do Gonzaga, 4 dias de sol. Foi eu sair do Gonzaga, desabou uma chuva, não só no Gonzaga, mas também em várias cidades ali do litoral. E a gente, lógico, fica muito triste com o que está acontecendo ali nas cidades, né? O pessoal está necessitando de ajuda, hein? Vocês aí que estão nos assistindo da VTV, ajudem o próximo, porque isso é tarefa nossa. Sem sombra de dúvida. Tem mais informações sobre a chuvarada no litoral também no Jornal da VTV às 7h15 da noite. Bom, vamos começar falando do nosso futebol. Nossa, que noite sinistra. Quarta-feira de cinzas, Sinistra essa noite, quarta-feira de Felipe? cinzas bem aqui danada, né? Em Campinas, principalmente, né, com o Guarani. O Guarani que vinha tendo aí 100% de aproveitamento Tava no seu bem, estádio, Brinco de Ouro, né? Ontem, mais de 4.000 torcedores se fizeram presente no estádio Brinco de Ouro e saíram amargurados, porque afinal o time não venceu. Pelo contrário, foi derrotado pelo 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba é um clássico regional aqui, né? O Guarani e o 15 de Piracicaba, assim como quando o 15 joga também com a Ponte Preta. Bom, Zenon, a gente estava até conversando fora do ar, não foi um jogo espetacular do 15 para ter merecido a vitória, não. Não foi. Foi um resultado injusto, Felipe. O Guarani foi melhor durante os 90 minutos, inclusive no primeiro tempo. O Guarani teve boas oportunidades, acertou bola na trave e tudo mais. Então todos esperavam que no segundo tempo o Guarani fosse abrir o marcador, porque o seu volume de jogo no primeiro tempo foi muito bom. Mas não aconteceu isso. Logo a 1 minuto do segundo tempo, Jobinho estragou a alegria dos bugrinos. Pior que o Jobinho, ele é praticamente criado aqui nessa região. Jogou no Bragantino, jogou no Mogi, agora tá no 15 de Piracicaba, parece que não saiu aqui da região. E é artilheiro, né? hein? E artilheiro. Artilheiro, tem feito gols praticamente aí em todos os jogos. O sistema do Guarani, na realidade, deu bobeira na hora do gol, num cruzamento, ninguém pegou a bola e aí acabou sobrando para o Jobinho, que estava bem posicionado, e aí fez esse gol que deu a vitória ao 15 de Piracicaba. Mas o Guarani ainda se encontra muito bem na tábua de classificação, está em 4º lugar, está dentro ali daqueles que serão classificados para a próxima fase, né? Então, Guarani tem chance ainda de se recuperar na competição, porque afinal no sábado ele joga em casa novamente contra o Taubaté e pode recuperar esses 3 pontos. É uma derrota, mas ainda é uma derrota um pouquinho, não precisa ligar o sinal de alerta ainda não no Guarani. Bom, talvez um dos únicos times que tenha tido uma quarta-feira de cinzas mais feliz foi justamente o Santos. Venceu o São Caetano por 2-0. O Santos, mais uma vez, contando com o Gabigol, aí estamos acompanhando o primeiro gol. Que beijou o gramado, inclusive. Justamente, o primeiro gol do Santos, um cruzamento, o Copete jogou a bola para a área. Na realidade, ele errou, né? Porque, olha lá, bateu praticamente de calcanhar, mas o Veríssimo não quis nem saber, juntamente com o David Braz, entraram os dois ali para dentro do gol, com bola e tudo. Esse foi o primeiro gol do Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, estamos acompanhando aí o gol do Gabigol, que acreditou na jogada, golaço, viu, Felipe? Golaço. Mas olha bem como é que foi a jogada. A bola se perdeu ali no meio dos zagueiros, ele acreditou, foi lá, recuperou a bola e teve sorte, na realidade, porque ele chutou, passou por baixo das pernas, né, do zagueiro do São Caetano e acabou entrando. Então, uma grande vitória do Santos, que precisava, né? Precisava dessa vitória. A gente estava falando o Santos que vinha aí de 3 empates, então necessitava dessa vitória. Essa vitória foi muito boa para o Santos e convenceu também, né? O time finalmente convenceu e aí o técnico Jair Ventura consegue trabalhar um pouquinho mais tranquilo. Depois da entrada do Gabigol no time, o time tomou uma outra cara, essa que é a grande verdade. Tanto é que quando o Gabigol se colocou à disposição para jogar contra o Palmeiras, eu falei que tinha que colocar o cara para jogar, o cara estava com vontade. O que aconteceu? O Jair Ventura não colocou e o Santos acabou perdendo.
Lógico que ele poderia ter entrado Né? e o Santos poderia ter perdido também. Mas era uma opção de ataque a mais que o Santos teria naquela partida contra o Palmeiras. Pois é. Ô, Zenon, vamos continuar aqui comentando agora. O que nós vamos falar mesmo agora? Corinthians. Corinthians. Né? Outro time que teve uma quarta-feira de cinzas bastante tensa. Bastante tensa, sinistra, né? Para o lado do Corinthians, pois afinal perdeu jogando lá na Arena Corinthians para o volta da Arena, isso que é o pior, né? O gramado perfeito, não parecendo uma mesa de sinuca, lindo, maravilhoso. O Corinthians, nos primeiros 20 minutos, parecia que ia enfiar uma goleada no time do São Bento. Parecia, né? Aí o São Bento se ajeitou em campo e aí começou a chegar também na área do Corinthians. E foi assim que aconteceu o gol do São Bento. Estamos acompanhando aí um escanteio batido e o jogador João Paulo, aos 24 do primeiro tempo, conseguiu fazer o gol e manter este gol e essa vitória até o final da partida. O São Bento, eu lembro no começo do campeonato que ele até surpreendeu, tá? O São Bento é um cavalo paraguaio ou é um azarão? Ô Felipe, eu vi ontem essa partida, acompanhei essa partida e achei o time do São Bento muito certinho taticamente. O treinador Paulo Roberto soube encaixar muito bem suas peças. Tanto é que o Corinthians não teve grandes oportunidades. Sim. Principalmente no segundo tempo. O goleiro do São Bento, poucas defesas fez nessa partida. Então, a vitória foi merecida? Foi, porque quem teve a oportunidade acabou fazendo o gol. O Corinthians praticamente não teve nenhuma oportunidade clara e por isso que saiu derrotado. E olha que o Carille mexeu no time, hein? Sim, no segundo tempo, fez 3 substituições, tentando melhorar o rendimento do time, mas o time não correspondeu. Agora, Zenon, talvez hora de ligar o sinal de alerta no Corinthians ou um tropeço e outro faz parte do jogo? Faz parte da competição, tropeço e outro. Agora, o que não pode acontecer, Felipe, é tropeçar dentro de casa. Sim. Você pode tropeçar fora de casa. Agora, dentro de casa, você tem que fazer muito bem o seu dever. E a gente estava falando do técnico Fábio Carille, ele chegou a receber uma proposta do Atlético Mineiro, disse não, ficarei no timão. Você acha que foi uma decisão acertada dele? Acredito que sim, porque ele está fazendo um trabalho muito bom no Corinthians desde o ano passado, já conhece todo o elenco do Corinthians, né? Está muito bem adaptado dentro do Corinthians, só que eu conheço o Corinthians. O Corinthians vive de resultados. Sim. Não adianta ele ter sido campeão ano passado e esse ano começar a perder jogos que o torcedor vai cobrar muito dele. E cobra bastante, que a gente sabe que o torcedor do Corinthians é o 12º jogador, como a gente já tem falado. 12º jogador, e quando perde, ele espera os jogadores lá fora. Tem mais essa. Tem mais esse detalhe, né? Vamos falar do Palmeiras agora. O Palmeiras não jogou ontem, vai jogar hoje, né, contra a equipe do Linense, exatamente. E talvez uma das novidades do time, pelo menos tudo que leva a crer aí, que Guerra vai entrar em campo. Alejandro Guerra. Bom jogador, hein, Felipe? Bom jogador. Bom jogador. Joga no meu time. Joga no meu time, sem dúvida nenhuma. Olha bem o elenco que tem o Palmeiras. Sim. Guerra, jogador que foi o grande destaque da Libertadores no ano retrasado, no ano passado. E está aí no Palmeiras. Tem muita gente que não sabia que ele estava ainda no Palmeiras. Não é? Mas ele está no Palmeiras, pois sim. É. E hoje tem aí a grande oportunidade de mostrar novamente o seu grande futebol. Uma partida teoricamente fácil para o Palmeiras, que está aí com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e jogando em casa ainda é muito mais favorito ainda. Agora, Zenon, o Palmeiras está buscando aí a 7ª vitória seguida, talvez uma das maiores arrancadas de vitórias desses últimos anos do Campeonato Paulista. Você acha que esse fôlego do Palmeiras vai continuar? E talvez a principal pergunta seja o seguinte: se acontecer do Palmeiras perder, como é que será que vai ser isso, hein? Mas eu não acredito que o Palmeiras irá perder hoje. Talvez não. Acredito que o grande teste do Palmeiras está por vir ainda, viu, Felipe? Que será contra o Corinthians. Clássico, né? No próximo, no outro, sem ser... Sábado agora, sábado ou domingo, ele já tem um compromisso difícil. Isso. Que é a Ponte Preta, aqui em Campinas. Né? Depois ele vai ter o clássico contra o Corinthians lá na Arena Corinthians. Este será
o grande teste do Palmeiras. Talvez a prova de fogo aí do Verdão. Com certeza. Com certeza. Ali sim que o Palmeiras vai ter que mostrar o porquê que ele está com essa continuidade de vitórias, atropelando todo mundo, né? Então eu acredito que nessa partida contra a Ponte, que vai acontecer nesse final de semana, e contra o Corinthians, serão os 2 grandes testes para o Palmeiras. E a gente estava falando da Ponte Preta agora, falar da Macaca. A Macaca também foi outro time. Os times de Campinas, na verdade, tiveram uma quarta-feira de cinzas para se esquecer. Mas a Ponte não. A Ponte até que conseguiu um bom resultado. Empatar com o Botafogo fora de casa, o Botafogo que está muito bem na competição. A gente já estava falando isso justamente. Já aqui. O Botafogo está muito bem na competição. Então, para a Ponte, eu acho que ficou um resultado muito bom. Para o Botafogo é que ficou ruim. Sim. Ficou ruim para o Botafogo. Jogando em casa tinha que vencer. Não venceu. A Ponte abriu o marcador com o Felipe Cardoso, que vem sendo aí a grande sensação desse time da Ponte. Tem jogado bem, hein? Tem jogado bem. É o 9 que a Ponte queria, né? Aquele jogador que fica lá centralizado e que aproveita muito bem as oportunidades que aparecem. Um novo Cajá? Oi? Um novo Cajá? O Cajá é um jogador de meio campo, né? Jogador que, lógico, decidia também. Mas o Felipe Cardoso é um centroavante nato, garoto e que está com muita vontade de vencer como profissional de futebol. E tem dado conta do recado. Ontem a Ponte fez um bom jogo no primeiro tempo. Segundo tempo, caiu de produtividade e foi aonde o Botafogo acabou se aproveitando, fazendo seu gol de empate através de Bruno Moraes, também é um dos artilheiros da competição. Exatamente. É bem verdade, viu, Felipe? Que o Ivan, o goleiro da Ponte, deu bobeira. Deu bobeira. Não precisava ter saído debaixo dos 3 paus. Então ele saiu debaixo do gol, deixou o gol todo escancarado, numa bola que estava saindo pela linha de fundo. E aí o Bruno Moraes, lógico, conseguiu ver que o goleiro tinha saído debaixo dos 3 paus, foi só tocar do lado e fazer o gol de empate. Mas foi um bom resultado para a Macaca de Campinas. Bom, vamos falar do São Paulo agora. O São Paulo também tem um jogo bastante complicado aí. Tem a Copa do Brasil chegando hoje também, lá em Alagoas contra o CSA. Está vendo imagens, inclusive, aí o vai jogar contra o Ituano para o Campeonato Paulista, mas hoje já tem o confronto aí pela Copa do Brasil. O que dá para esperar? Será o São Paulo está dividindo meio que a história, né? Tá dando uma prioridade meio mista aí para os 2 campeonatos, né? Mas ele precisa dar prioridade em todos. Não é? Não é só num, não. Pois é. Não é só em um campeonato, mas em todos os campeonatos que o São Paulo irá disputar, ele tem responsabilidades, pois afinal, ano passado, deixou muito a desejar. Então, começa a sua trajetória hoje dentro da Copa do Brasil, um jogo complicado. Sim. CSA é um time de tradição. É um time de tradição. Não é tarefa nada simples para o São Paulo, não. Porque o São Paulo terá que vencer, ou empatar, no caso. Se perder, tá fora da Copa do Brasil. E aí vai ser mais uma tragédia, mais uma notícia ruim pro torcedor são paulino, que já tem, desde o ano passado, só recebendo bomba na cabeça, né? Justamente. Então, os jogadores do São Paulo têm que focar muito nessa partida de hoje contra o CSA, para que o torcedor são paulino passe a acreditar no time nessa temporada de 2018. Lara Finocchio tá toda com a expectativa desse jogo também. Falando do Ituano, que aliás o São Paulo enfrenta o Ituano no final de semana, no Campeonato Paulista o São Paulo tá lá, mais ou menos, né? Tá indo, tá se ajustando na realidade ainda na competição, pois afinal fez contratações e o time não está completamente ainda entrosado, eu diria. Só que já estamos aí na 7ª rodada do Campeonato Paulista. E o São Paulo já está na hora de começar a ter um bom rendimento. Eu estava lembrando, inclusive, do Dorival Júnior falando sobre isso, né? Que não ia dar prazo para o São Paulo poder se ajustar e não sei o quê, que ele não vê nenhum time jogando bem em todos os tempos, um time que faça os 90 minutos de uma forma mais linear. Daquela vez que a gente conversou, acho que foi semana passada que a gente conversou sobre isso, para cá, Zenon. Olhando todos os times, independente da série onde estão, independente da circunstância onde estão,
O Palmeiras desponta aí Sim. por conta do 100%, mas o Palmeiras de fato é o time sensação desse Campeonato Paulista? Olha, a gente pode dizer que sim. Por quê? Porque afinal ele tem mostrado dentro de campo. Sim. Ele tem conseguido as vitórias. Então são vitórias consecutivas. Um time que está 100% na competição é um time que já está pronto para enfrentar qualquer adversário. Então é o time que está mostrando um bom futebol e que tem vencido e convencido, né? Assim como o Palmeiras, tem time do interior também que está bem, que é o caso da Ferroviária de Araraquara, que ontem acabou vencendo o Santo André. Sim, né? fez um bom jogo. O próprio ontem. time do Botafogo é um time que está jogando bem. Então eu discordo dessa análise que fez aí o Dorival Júnior em respeito aos times que estão disputando o Campeonato Paulista. Alguns times estão com um bom rendimento, outros ainda estão tentando achar. Inclusive o próprio São Paulo. Zenon, nosso tempo acabou. Acabou já? Acabou, uai. Olha, eu ia falar de tênis. Ontem o nosso Thomas Bellucci acabou sendo derrotado lá no Aberto da Argentina para um argentino, né? Na guerra então. contra o argentino, Pois é. Schwartzman. Ô, Zenon. Schwartzman. Mas parece alemão. Não é? Ô, Vanessa, é isso então. Muito obrigado, Zenon, mais uma vez, como sempre. Valeu, meu Felipe. Uma boa abraço. tarde pra você. Uma boa tarde. Tchau, Van. Boa tarde. Até Tchau. segunda. Tchau, Valeu, Raio de Fê. Sol. Valeu, Zenon. Até segunda-feira. Beijo.